Não. 124? É porque aqui está a SAGE virtual aqui. Tem presencial do ladinho. Porque quem pediu primeiro foi o doutor José Vieira. Então eu vou chamar primeiro a processo apelação civil de Juazeiro do Norte, número 18 da pauta do SAGE. O apelante é Unimed do Cariri e a apelada é Eroneide Inácio Costa de Carvalho. Quem requereu sustentação oral pela apelante foi o advogado Shalom Micaele Ângelo Tavares, OAB Ceará 24.016. Doutor Shalom se encontra ausente, a secretaria informa. No entanto, o resultado do julgamento é até favorável à apelante. Eu, desde já, anuncio o resultado do julgamento, que já se encontra unânime, e é o seguinte: apelação civil conhecida e provida nos termos do voto do relator, desembargador Leite Albuquerque, julgamento encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil de Trairi, número 124 da pauta do SAGE, relatoria da desembargadora Regina Câmara. Quem requereu sustentação oral pelo apelante Francisco Pereira dos Santos foi o advogado Paulo Góes Fragoso Ponte, OAB Ceará 46.656. E a apelada é Aqualider Empreendimentos e Participações Limitada. E também requereu sustentação oral pela apelada o advogado José Vieira de Albuquerque Neto, OAB Pernambuco, número 50.511. O doutor José Vieira de Albuquerque Neto se encontra presente na sala? Presente, excelência. Presente online. Ok, então eu vou conceder a palavra por 15 minutos ao advogado do apelante, o doutor Paulo Góes Fragoso Ponte, mas antes eu indago ao doutor José Vieira e ao doutor Paulo Ponte se dispensam a leitura do relatório. Dispensa, excelência. A secretaria anota e eu concedo a palavra ao doutor Paulo Ponte por 15 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, desembargador, doutor presidente José Ricardo, a desembargadora relatora, doutora Maria Regina, aos desembargador, doutor Carlos Augusto, doutor... Não sei se o doutor Abelardo está aqui. Tá, doutor Abelardo, perdão. E doutor Emanuel, desembargador Emanuel Leite. Cumprimento também a procuradora de Justiça, doutora Luzanira Maria. Cumprimento também meu querido amigo Bruno, a pessoa que cumprimenta os demais servidores aqui presentes. Cumprimento o colega nobre policial militar. Doutores, eu serei muito breve nessa minha sustentação oral, visto que já temos uma decisão favorável proferida por essa colenda turno nessa Câmara, certo? No processo de uso capião, que o apelante também é o senhor Francisco, só decorei o nome dele, Francisco Pereira dos Santos, processo número 0050666-25/2020, que tem as mesmas partes, o mesmo objeto, e foi julgado dia 5 desse mês, certo? Inclusive, eu estou aqui com o acórdão da decisão, que, da mesma forma que aconteceu lá na ação de uso capião, aconteceu nessa ação de emissão de posse, onde o juiz de primeira instância julgou de forma antecipada a lide, não dando oportunidade para as partes se manifestarem em audiência de instrução e apresentarem provas orais. Fato este que traz uma certa insegurança ao nosso judiciário, vez que questões como essa, onde se discute a posse de uma das partes, discute também a propriedade da outra parte ou não, deve sim ter a instrução processual completa. Entende-se, inclusive, por essa colenda turma, que o fato de não ocorrer a
audiência de instrução é um ato falho para o processo, devendo ter a nulidade dos atos para que ocorra, da sentença, para que ocorra novamente, para que ocorra, não novamente, mas para que uma vez ocorra a audiência de instrução e julgamento. Inclusive, somando a essa fundamentação, essa sentença de emissão da posse foi proferida antes da sentença de uso capião. Ou seja, totalmente contrária à previsão legal, onde a ação de uso capião que foi dada início antes dessa ação de emissão de posse, certo? Foi julgada depois dessa ação que a empresa, a Qualidade Empreendimentos e Participações, LTDA, interpôs, ajuizou. Então, como eu disse, vou ser breve aqui, visto um julgamento já favorável em processo similar com as mesmas partes e o mesmo objeto. Então, requer o conhecimento do presente recurso e seu provimento de acordo com a peça apelatória. Doutor Paulo Ponte, a Câmara agradece a sustentação oral de Vossa Excelência. Eu passo a palavra ao doutor José Vieira de Albuquerque Neto. Boa tarde, Excelência. Cumprimento a Câmara na pessoa da desembargadora relatora, doutora Regina, a doutora Procuradora de Justiça, Defensoria Pública, meus colegas advogados e meus colegas também servidores dessa casa. Eu também pretendo ser muito breve, até agradecendo também a presença do colega, porque como eu estou à distância, a presença do colega fez com que o processo fosse julgado um pouquinho antes, então me ajudou a sustentar de forma mais rápida. Mas eu passo aqui de forma muito sucinta e acredito que a matéria possa ser dirimida também de forma sucinta. Eu data vênia, discordo por evidência, né? Estamos em polos diferentes da ação e acredito que as teses jurídicas de fato são opostas. Eu discordo da tese do colega e eu passo de forma muito precisa a trazer aqui as razões pelas quais eu acredito que essa apelação não deve ser provida, diferentemente do que aconteceu na ação de uso capião, que o colega informa que houve o provimento de fato do recurso de apelação no início do mês, em que eu estive presente. Essa ação especificamente se trata de uma ação reivindicatória de posse. Essa ação reivindicatória foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Ceará, na vara de Trairi, em que se reconheceu, julgou-se procedente a pretensão autoral de receber, de ser emitido na posse do imóvel que era objeto de uma ação de uso capião de fato do senhor Francisco, que é apelante nessa ação. Diferentemente do que o colega disse, eu acho que tem alguns pontos que vão elucidar muito bem a discussão. O acórdão da ação de uso capião que o colega menciona, em verdade, ele diverge um pouco. As pretensões são diferentes, apesar de terem a mesma causa de perdi, mas as pretensões são diferentes nas ações. Numa ação se visa uso capia, propriedade, em razão de uma suposta posse, e nessa ação se visa ser emitido na posse em razão da propriedade pré-existente. Propriedade essa que se reconhece, senão não teria havido propositura de ação de uso capião contra a Aqualíder. O ponto é o seguinte: a ação de uso capião que foi julgada por essa Câmara especificamente, naquela ação, naquele acórdão, entendeu-se que houve, na verdade, um erro improcedendo, que, na verdade, o juízo de primeiro grau deixou de exarar o despacho saneador do 357 do Código do Processo, dirimindo as questões referentes à produção de prova. Não houve a oportunidade, não foi oportunizada as partes se manifestarem sobre a produção da prova. Inclusive, o processo já transitou em julgado, já desceu para o primeiro grau e hoje, no dia de hoje, já foi feito o despacho saneador, vai aguardar a publicação para a intimação das partes se manifestarem sobre o interesse na produção das provas que era necessário. No presente caso, há uma divergência muito importante. Houve o despacho saneador. Inclusive, foi destacado na sentença, e eu tomei a liberdade de anexar os memoriais que estão nos autos, o trecho específico
em que o juízo informa nos autos que estava convencido da desnecessidade de produção de novas provas, porque foi oportunizada a produção de provas, inclusive ao apelante, e o apelante manteve-se inerte. Na verdade, o apelante, o seu silêncio, advogava no sentido de que ele estava satisfeito com as provas que tinham sido produzidas nessa ação reivindicatória. A ação reivindicatória foi julgada posteriormente à ação do uso capião. Minutos depois, mas foi posteriormente. Mesmo porque, se se observar do título recorrido, a sentença faz menção ao julgamento da ação de uso capião, que, por obviedade, teria que ter ocorrido anteriormente. Então, na verdade, existe essa divergência muito importante. Naquele caso, se entendeu que houve um erro improcedente. Aqui, não houve erro improcedente. Houve oportunização das partes para que se manifestassem sobre o interesse na produção, e o apelante se manteve inerte, silenciou, concordando com as provas que já tinham sido produzidas nos autos, né? O que, por consequência, acabou, porque poderia não acontecer, mas acabou por levar ao julgamento procedente da ação reivindicatória. Essa é uma grande e uma importantíssima distinção que foi trazida. Um outro ponto que é guerreado pelo apelante é no sentido da alegação de existência de uma prejudicialidade externa entre essas ações. O que acontece é que o entendimento firmado, não só pelo STJ, mas por diversos tribunais, é de que a prejudicialidade externa ela não é automática, ela não produz efeitos automáticos. A prejudicialidade externa, especificamente nesses casos, inclusive, ela deve ser reconhecida caso a caso pelo magistrado julgador. E no caso dos autos, não houve reconhecimento de prejudicialidade externa e nem se deve reconhecer prejudicialidade externa a ponto de se cassar a sentença em razão de existência de prejudicialidade externa. Subsidiariamente, caso se entenda pela existência de uma prejudicialidade, que se suspenda, como determina a lei, o curso da ação até que seja dirimida a questão eventualmente prejudicada. Mas isso não leva necessariamente a um erro improcedendo, mesmo porque o que se permite é que, caso a caso, o magistrado defina ou não a existência ou a possibilidade de suspender o feito, em razão da existência de uma possível prejudicialidade, que no caso não existe. Já havia sido feito o julgamento da ação de uso capião. Encerrou-se ali naquele momento o exercício de cognição exauriente no primeiro grau, restando apenas a cognição exauriente a ser exercida, que aconteceu posteriormente nessa ação. As ações subiram para a mesma relatoria por uma questão de prevenção, né? Existia uma conexão no primeiro grau e houve uma prevenção reconhecida. Por esse motivo, subiram para a mesma relatoria. Mas não existe prejudicialidade externa. Inclusive, eu também tomei a liberdade de trazer aos autos, por meio dos memoriais, um precedente do STJ, recentíssimo, em que se reconhece que, segundo a... Inclusive, eu vou fazer a leitura muito breve somente da emenda, do ponto da emenda. Segundo a jurisprudência do STJ, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador. Não há prejudicialidade externa que justifique suspensão de demanda possessória até que se julgue a ação de uso capião. A posse é fato, podendo ela estar dissociada da propriedade. Nesse caso, especificamente, a discussão ela possui pontos limítrofes, mas divergentes, que levam a consequências jurídicas diferentes. O erro improcedendo verificado no julgamento da ação do uso capião, sanado, acredito que será, porque já houve o despacho saneador e certamente haverá, independentemente do julgamento de favor ou não, da parte que tinha sido favorecida inicialmente, haverá apelação, essa matéria subirá ao tribunal. Nessa ação especificamente, não. A discussão já é outra. Houve oportunização, houve concordância pelo silêncio na produção da prova, o que é suficiente para que o juiz, uma vez convencido, o que foi dito na sentença, o convencimento do magistrado de que as provas produzidas eram suficientes, até pelo silêncio, inclusive, até porque houve silêncio da parte apelante, levaram ao julgamento procedente da ação. Então, eu entendo que a pretensão que está sendo formulada pelo apelante, ela não deve ser provida nesse sentido. Essa é a minha sustentação, desembargador. Agradeço, doutor José Vieira. Passa a palavra à eminente relatora, desembargadora Regina Câmara, para proferir seu voto.
Desembargadora, microfone, tem outro advogado online. Está ouvindo bem agora, doutor? Eu vi, excelência, perfeito. Parabenizo os dois advogados pelas sustentações orais, mas eu discordo do seu pensamento. Ementa, apelação civil, ação reivindicatória e existência de ação de uso capião anterior sobre o mesmo imóvel. Prejudicialidade externa reconhecida. Anulação da sentença na ação de uso capião. Reabertura da fase instrutória, necessidade de julgamento conjunto. Artigos 55, parágrafo 1º, 313, inciso 5, letra A do CPC. Nulidade da sentença, suspensão do processo para julgamento conjunto, recurso conhecido e provido. Caso e exame. Apelação civil interposta por Francisco Pereira dos Santos contra a sentença que julgou procedente a ação reivindicatória, cumulada com pedido de desfazimento de construção e indenização, proposta por Acolhider Empreendimento e Participação Limitada, relativamente a imóvel situado em Flecheiras, no município de Trairi, Ceará. A sentença foi parcialmente retificada em embargos de declaração quanto ao termo inicial da indenização. O recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com a ação de uso capião anteriormente ajuizada, cuja sentença de improcedência foi anulada com reabertura da fase instrutória. Questão em discussão. Verificação da existência de conexão e prejudicialidade externa entre a presente ação reivindicatória e a ação de uso capião número 005050260-2020, ambas versando sobre o mesmo bem imóvel e a consequente necessidade de julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a regularidade do processo e da formação da coisa julgada. Ações de decidir. Estou comprovado nos autos que ambas as ações versam sobre o mesmo imóvel, ainda que possuam pedidos jurídicos distintos, reivindicação versus capião. Trata-se de típica hipótese de conexão instrumental, reconhecida pelo artigo 55, parágrafo 1º do CPC, em que a solução de um processo interfere diretamente no resultado do outro. A sentença proferida na ação de uso capião foi anulada por esta colenda primeira Câmara de Direito Privado, com o retorno dos autos à origem e a reabertura da fase de instrução, razão pela qual persiste a pendência de julgamento definitivo. À luz do artigo 313, inciso 5, letra A do CPC, estou configurada a prejudicialidade externa, impondo-se a suspensão da presente demanda petitória até o desfecho da ação de uso capião. O julgamento isolado do mérito da ação reivindicatória configura cesseamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica, precedentes desta Corte e de outros tribunais estaduais, que reconhece a necessidade de suspensão em julgamento conjunto em hipóteses análogas, dispositivo e tese. Dá-se provimento à apelação para anular a sentença proferida na presente ação reivindicatória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a consequente suspensão do feito, a fim de que seja promovido o julgamento conjunto com a ação de uso capião número 005-0260 de 2020. A existência de ação de uso capião anteriormente ajuizada, ainda pendente de julgamento, e tendo por objeto o mesmo imóvel discutido na presente ação petitória, caracteriza a hipótese de conexão e de prejudicialidade externa, impondo a decretação da nulidade da sentença proferida de forma isolada e a suspensão do feito, a fim de viabilizar o julgamento conjunto com a demanda conexa.
Dispositivos relevantes citados. Artigo 1009 e seguintes do CPC. Artigo 313, inciso 5, a linha A do CPC. Artigo 55, parágrafo 1º e 58 do CPC. Jurisprudência relevante citada. Apelação civil do desembargador André Luiz de Souza Costa, Terceira Câmara de Direito Privado. Data do julgamento, 29/11/2023. Data da publicação, dia 9/11/2023. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Acórdão 001 25/14/95 de 2019, relatoria da desembargadora Mônica Maria Costa de Piero, 8ª Câmara Civil. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acórdão número 5.162/49 de 2019, relatoria desembargador Gil Soares Leme, 16ª Vara Civil Especializada, dia 25 de 5 de 2023. Então, esse é o meu voto. Agradeço, desembargadora Regina. Como vota o desembargador Abelardo? Senhor presidente, mais colegas, duas ações envolvendo o mesmo objeto, escapião reivindicatório. Um é julgada e o outro não é. Então, não há nenhuma dúvida. Se constituir, elas devem ser julgadas ao mesmo tempo, conjuntamente, para evitar, inclusive, decisões díspares, né? Eu acompanho integralmente o voto da relatoria. Agradeço, desembargador Abelardo. Como vota o desembargador Leite Albuquerque? Pois não, senhor presidente, cumprimento os dois advogados aí para suas sustentações orais. Me causou um pouco de estranheza quando eu vi a reivindicatória que trata da propriedade, que você é proprietário, mas você não tem a posse, né? O escapião se está tentando, através da posse, que a gente chamamos de prescrição aquisitiva, chegar à propriedade. E eu até pedi que fizesse uma pesquisa lá, a minha assessora, tem essas decisões, inclusive aqui. E, na verdade, estou até também com a decisão aqui do STJ, falando sobre a conexão entre a ação de ação reivindicatória e a ação de escapião para o STJ, é a questão de julgamento conjunto, com o objetivo de evitar decisões contraditórias, né? Até disse, se houver conexão, o juiz pode, obviamente, de ofício reunir as ações para um julgamento. Ficaria uma dificuldade muito grande, né, para as partes aqui. Julgar o escapião, dizendo que quem tem a propriedade pelo escapião seria o A, né, e não ser analisado ao mesmo momento que a reivindicatória, para definir se a pessoa tem ou não essa propriedade, né, que acabaria, penso eu aqui, que seria vencido a parte que conseguia aqui o escapião, quer dizer, em tese, né? Então, a prejudicialidade externa, porque evitar decisões conflitantes, até conversando com Sua Excelência aqui, o desembargador Abelardo, e eu mantenho a decisão de Vossa Excelência, parabenizando, né? E já o voto lançado do sistema provisório, e assim como o voto do senhor presidente. Agradeço, desembargador Leite Albuquerque. Eu igualmente cumprimento ambos os advogados pelas tentações orais e anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: apelação civil conhecida e provida nos termos do voto da relatora, desembargadora Regina Câmara. Julgamento unânime se encontra encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil de Trairi. Agradecer, excelências. Obrigado. O número 104 da pauta do SAG. O apelante é Central Eólica Mundaú S.A. e o apelado é José Americano de Brito. Quem requereu sustentação oral pelo apelante foi a advogada Priscila Leite Alves Pinto, OAB, Ceará. 31.491. Doutora Priscila, boa tarde. Boa tarde, excelência. Doutora Priscila, eu indago se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório
e também da sustentação oral, tendo em vista que a apelação está sendo provida. Está bem, excelência. Posso conhecer só o teor da emenda, por favor? Por gentileza, o teor da emenda. Boa tarde, Só para doutora, caixa boa alta, tarde. só caixa alta. Doutora, anulando a sentença, né, para que seja feita o laudo pericial foi insuficiente, né? A necessidade de nova perícia. Está bem, excelência. Está de acordo, doutora? Sim, de acordo. Muito obrigada. A Secretaria anota a dispensa do relatório da sustentação oral e eu já anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, julgamento unânime, está encerrado. Muito obrigado. Obrigada. Na sequência, temos 2 conflitos de competência. O primeiro é o número 1, extra pauta. O suscitante é o juiz da segunda vara de Itauá e o suscitado é o juiz da primeira vara de Itauá. Relatoria do desembargador Abelardo Benevides, e o resultado do julgamento é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juízo de direito da primeira vara civil da comarca de Itauá, o suscitado. E o segundo é um conflito de competência em que é suscitante o juízo da primeira vara civil da comarca de Aracati e suscitado o juízo da segunda vara civil da mesma comarca. Relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, e o resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juízo da segunda vara civil da comarca de Aracati, o suscitado. Agora vamos, na sequência, os processos ainda não votados no sistema provisório. Só tem esse aqui, é o 112. É o 112 da pauta. Apelante é o Nu Pagamentos S.A. e o apelado é Antônio Moura Rodrigues, relatoria do desembargador Gomes Correia, e falta o voto do desembargador Abelardo Benevides. Foi hoje até, gente. É um processo bem complexo, a gente conversou no chat hoje pela manhã. Eu continuo com dúvida, presidente, eu vou pedir vista. Certo. Vista concedida ao desembargador Abelardo Benevides, julgamento suspenso. Por último, apelação civil de Fortaleza, número 168 da pauta. Apelante Maria José Gaioso Carneiro e apelada ESE Seguros S.A. E também apelada à Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, FACHESF. A síntese do julgamento é a seguinte: após anunciado o processo na sessão do dia 16 de abril e dispensada a leitura do relatório, sustentaram oralmente a advogada da parte apelada, doutora Ana Paula Bonilha de Toledo Costa, OAB número 314.189 de São Paulo, e o advogado da parte apelada, doutor Isaías Bezerra do Nascimento Neto, OAB do Rio Grande do Norte, número 513-A. Na sequência, decidiu o eminente relator retirá-lo de mesa para melhor exame da matéria, julgamento adiado para a sessão do dia 23 de abril do ano em curso. Em mesa, 168. Quer ver? Diga, doutor desembargador. Pronto. Esse aqui é o 7183, não é isso? É o 571-83, exatamente. Pronto. Eu não trouxe. Trarei. Então tem que ser republicado. Tem que ser republicado, tem? Vai ser republicado.
Não é a primeira. Ah, não, tem que ser republicado. É a segunda vez. Não, obrigado, senhor presidente. O processo de número 112 da pauta, que o desembargador Abelardo Benevides pediu vista, o desembargador Carlos Augusto vota pelo conhecimento e provimento do recurso, não é isso? É. Desembargador Abelardo pediu vista. Desembargadora Regina acompanhou. Acompanha o relator. O desembargador Abelardo pede vista. Peço vista. Retificado. É bem complexo. É complexo, foi os empréstimos que chegou na conta do apelado, né? Ok. Com isso, encerramos nossa pauta de julgamento. Sabe? A advogada disse que não foi dado desembargo. Eu vou retirar o que falta. Me deu o número. Eu quero para dizer aqui. Eu vou retirar de mesa um processo do SAIS. Retirar de mesa não, retirar de pauta. Perdão. Eu vou retirar de pauta um processo do PJE, de minha relatoria. Total. Marca passa amanhã às 16 horas. Eu vou voto especial, não vou lá para o hospital. Porque não sei se dá certo tirar. Ela já está na tela. Não, pode ficar atrás. Eu vou colar em cima. Qualquer coisa eu falo que jeito não me leva. Não, ele é meu amigo. Obrigado. Eu vou conversar. Amanhã a minha mulher está lá. Amanhã às 16 horas. O processo que eu retiro de pauta. Tem o teu telefone? 91 anos. A apelação civil do PJE de número 024 3459-23 de 2023. É retirado de pauta para verificar se há realmente uma pendência no julgamento dos embargos de declaração perante o juízo de primeiro grau. Certo? Qual o número da pauta do site? Com isto, caros colegas, encerramos a nossa pauta de julgamentos de hoje. Eu indago se desejam formular algum registro, algum requerimento. Presidente, queria aproveitar aí, hoje a Solidária passou aqui, a última sessão dela, uma grande membro do parquê, né? Conheço há muitos anos. Solidária? Delária Pinheiro. E atuou aqui na Câmara segundo direito público, a última sessão dela. Acho que a gente aqui da Câmara poderia fazer homenagem a ela. Voto. Felicitações, cumprimento da missão, né? A aposentadoria não é penalidade, não. Claro. Né? E ela, ainda jovem, lúcida, atuante, trabalhadora, vocacionada, né? A Câmara, de alguma forma, cumprimentá-la, parabenizá-la pela sua profícua atuação no Ministério Público, longos e longos anos. Rosângela. Eita. Muito bem. Os colegas estão de acordo? De acordo, senhor presidente. De Toda a acordo. defensora pública também se acosta ao pronunciamento de... Com certeza, excelência, com os acostamentos da Defensoria Pública. Agradeço, E só lembrando... Desembargador, por favor, pode falar. Que é a esposa, né, do Eduardo Stênio, que também veio do Ministério para cá. Foi uma grande aquisição que nós tivemos aqui, né? E não sei se chama madrasto, assim, do Benon, também um rapaz de muito valor, viu? E com relação à nossa decana, né? Aí não tem nem o que discutir com relação
honorabilidade dela, o preparo, a irlandesa, muito agradável, né? Preparado, um nome muito bom dentro da Procuradoria, né? Pois não, pode ficar à vontade. Ela é tia de Dr. Michel Pinheiro, que ela perfeito. Juiz. Perfeito. Nasceu, ela sim, sim. Que era um excelente juiz. Ela tinha, Michel. assim como um filho. Uma pena que tenha falecido tão novo. A secretaria anota para enviar o devido ofício à doutora Idelária Linhares. E com isso, não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão do dia 23 de abril de 2025 da diletíssima Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, agradecendo a presença e a colaboração de todos. Obrigada, excelência. Pronto, aí.